In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Queridos, para vocês verem como não há mais diferença. Não, primeiro vamos anunciar, né? Estamos na quinta-feira da quinta semana depois de Pentecostes, rezando a missa reduzida do domingo. É isso. Eu vi que estava ali. Então, mas este evangelho, né, tão exigente para os discípulos, né? De fato, o Senhor quer a nossa perfeição. Né? E a igreja deve ser neste mundo um sinal de perfeição. E, como diz outra passagem do Evangelho, e se o sal perder o seu sabor, com que se há de condimentar, né? Lançar fora. Né? Mas é justamente o que acontece hoje neste mundo. Né? Os discípulos do Senhor já não têm mais diferença nenhuma com o mundo. Mas pior do que isso, a nossa situação é mais dramática, é extremamente dramática. Porque nós estamos precisamente alinhados com aqueles que querem o mal, o maior mal jamais perpetrado contra a igreja e contra a humanidade. É disso que se trata. É disso que se trata. Queridos, uma das denúncias que apareceram depois da renúncia e depois da eleição, a eleição de Bergoglio, é que o Deep State dos Estados Unidos estava querendo uma primavera eclesiástica, uma primavera da igreja, assim como eles provocaram entre os árabes, enfim, né? Agora queriam também uma primavera na igreja. E isto, o Deep State dos Estados Unidos, o Estado Profundo, né, era justamente coordenado por Clinton, a família Clinton, Bill Clinton, né? Já no seu reinado, já quando presidente dos Estados Unidos. Né? Então, e a notícia que nós temos é que justamente agora, nesses dias, ontem eu acho, né? Ou hoje, né? Bill Clinton está em visita ao Vaticano, está se encontrando com Francisco. E não somente ele, senão que Soros, e o filho de Soros, o que é o sucessor de Soros, deixou um dos filhos como seu sucessor, né? Estão lá reunidos com Bergoglio. Mas que todo mundo está se perguntando, que tem essa gente a conversar? Alguém acredita? Bom, quem é Soros? Mas isso o mundo todo tem denunciado. O mundo todo tem denunciado. Que essa gente está justamente no grande conluio contra a humanidade. Não só para, pois, destruir a Igreja Católica, senão num projeto de extinção da humanidade. Essas duas famílias, representando toda aquela elite maldita que nós temos falado e denunciado. Agora,
estão lá, em reunião com Francisco. Mas que reunião? Que interesse pode haver de comum entre os Clinton e os Soros com Francisco, que seria para ser o chefe da Igreja Católica? Mas que há de incomum para esta gente? Que discipulado pode ter de Cristo, pode ter esta gente? Olha, digo sinceramente, nem Clinton, nem Soros e seu filho, e muito menos Francisco, menos ainda Francisco, são discípulos de Cristo. Muito menos ainda Francisco. Não são. Essa gente não é discípulo de Cristo. Não sabemos o que vai sair dali. Essa gente trata tudo em segredo, mas nós veremos o resultado. Nós estamos vendo o resultado. Tanto na destruição da igreja, quanto na dizimação da humanidade econômica, das nações, na guerra, na saúde, em todas as áreas, O resultado dessas reuniões, desses encontros secretos, nós estamos vendo no mundo. Eu tenho certeza que essa gente vai buscar cada vez mais alinhamento entre eles. O alinhamento desta contra-igreja que segue cegamente Jorge Mário Bergoglio e a elite maldita deste mundo de iluminatis, de maçons, de sionistas, que estão com esse projeto extremamente maligno contra a igreja e contra a humanidade. Agora, eu me pergunto, e os verdadeiros discípulos de Cristo, onde estão? Não veem isto? Pactuam com isto? Alimentam ainda esta contra-igreja? Não lhes dói na consciência estarem se aliando a esta elite? Não, e tem aqueles que falam, denunciam, mas agem como se... a língua diz uma coisa, a ação faz outra. E tem aqueles que me ouvem e dizem estar comigo na minha comunidade e fazem exatamente assim. E fazem... Olha, veja como a coisa hoje é difícil. Fazem exatamente assim. Não são capazes de fazer uma ruptura neta, forte, firme contra esse grande mal que assola a igreja e a humanidade. E se põe aí a propalar, e a falar, e a discursar. Mas e a tua ação, meu irmão? É de discipulado? Nós vamos ver o resultado dessas reuniões secretas por aquilo que acontece na igreja e no mundo. É pela ação que nós vamos ver. Eles não são os mentirosos. O demônio é mentiroso. Lúcifer mente. Vou fazer como eles gostam de falar, um discurso, uma narrativa. A narrativa será linda. Usarão palavras... É como os propósitos da ONU e da Agenda 2030. As palavras são doces, são mel na boca. Mas no estômago aquilo é um veneno terrível. Nós descobriremos pela ação. É pela ação que nós descobrimos. Mas então o que adianta tu, meu irmão, ter um discurso, uma narrativa tão bonita de denunciar, de falar, quando a tua ação corrobora, assina embaixo, estimula
A ação maligna, tu não consegues enxergar que tu estás fazendo isto? Quando tu continuas unido a esta contra-igreja, quando tu continua por tua ação, dando força a esses leigos, a esses padres, a esses bispos, a esse antipapa, e toda essa elite maldita a continuar no seu intento contra Deus, no fundo é um intento contra Deus. É disso que se trata. Sejamos discípulos, mas daqueles que buscam a perfeição. Discípulos de fato. É o que precisamos ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.